Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente tentar explicar o que está acontecendo com o André Silva. E aí a gente vai trazer aqui algumas possibilidades, vai ser mais uma conversa aqui entre eu e você, um debate, vamos raciocinar. São Paulo venceu, né, o Águia de Marabá por 2-0 e eu estou falando um pouco mais baixo porque eu estou gravando momentos depois ali da vitória do São Paulo e já está bem noite, minha esposa está dormindo e para mantermos aqui a continuidade do canal e a continuidade da minha vida, que eu gosto bastante, também não vou me alterar aqui, porque por questões de segurança. E brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho aí, não do jogo em si, mas mais da parte do André Silva. O São Paulo venceu por 2-0, gols marcados por Lucas Moura e também do Eric. São Paulo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o que acontece com o André Silva, cara? Vamos trazer aqui um pouquinho do que está acontecendo. Foi o segundo jogo onde ele atuou como titular e atuou na sua posição, que em tese seria de ser centroavante. Ele foi contratado, a diretoria do São Paulo buscou o André Silva lá em Portugal e pagou 19 milhões de reais por ele, com a premissa de que ele seria um substituto imediato ao Caleri. Obviamente, ele também poderia fazer outras funções, como a função de segundo atacante, até pelas beiradas do campo. Porém, a principal função do André Silva era de que? Ser o reserva imediato do Caleri. E aí, o André Silva chegou ainda com o Carpini, entrava no segundo tempo, fazia alguns gols e, cara, foi assim, foi muito marcante, né, esse começo dele no ele era um ponto fora da curva num trabalho que era realmente bem abaixo do Carpini. E naturalmente ele conquistou essa vaga como titular, né? Não foi algo forçado. Ele fez por merecer uma vaga entre os titulares, tanto é que no confronto contra o Atlético Goianiense, já sob o comando do Milton Cruz, ele assumiu o posto de titular ali, atuando como uma espécie de segundo atacante, né, com o Luciano fazendo ali a função de 10, no sistema de três zagueiros. E ele foi bem nessa partida contra o Atlético, contra o Barcelona também. O próprio Zubildia falou que o André Silva não fazia a função aberta pela direita, pois ele viu no GPS que ele poderia fazer essa função, e acho que ele foi até ok nesse jogo, porém aos poucos ele foi perdendo espaço com o Zubildia. Né? Na mesma forma que foi natural a entrada dele no time titular, também ele foi perdendo espaço no time titular naturalmente. E aí a gente foi vendo que ele iria entrando no segundo tempo. O Zubeldia até voltou com ele como titular, se eu não me engano, na partida contra o Cobresal. Porém, ele é aberto pela direita, né, com o Juan jogando como centroavante. E aí tivemos depois a coletiva o Zubeldia falando, né, que o Juan era o mais centroavante que ele tinha após o Caleri. Então aí a gente já fica nessa questão. Será que o Zubeldia entende que o substituto do Caleri não é o André Silva, e sim o Juan? Por mais que ele saiba que o André Silva pode fazer a função, estava se destacando no Vitória de Guimarães nessa posição, será que o Zubeldia está começando a entender que ele não vai conseguir fazer com que o André Silva renda nessa função? Porque pouca gente sabe, o André Silva ele não foi formado como um centroavante. Ele não era um centroavante. Ele sempre foi um jogador de beirada de campo, né? Um jogador que tinha mais liberdade, porém, lá sob o comando inclusive do Álvaro, que agora chegou no Vasco, o Álvaro pegou um trabalho onde o André Silva já estava jogando como centroavante e lapidou ele nessa função e ele foi destaque lá no futebol português. Mas será que para o sistema de jogo do Zubeldia, né, porque o Vitória de Guimarães era um time com um pouco mais com um pouco menos de obrigações de ter posse de bola, de ter criatividade, de ter as rédeas do jogo. Será que você ter o André Silva com esse time do São Paulo, será que não seria benéfico? Porém, a gente pega o confronto contra o Águia de Marabá. Contra o Barcelona ele ficou encaixotado, ele não conseguiu jogar, não conseguiu render, não conseguiu fazer absolutamente nada.
foi uma partida bem abaixo do André. Mas contra o Águia teve os gols perdidos. Ele perdeu ali pelo menos 4 gols ali, três ali que eu realmente falo que foram gols muito perdidos, assim, né? E ele teve a oportunidade de marcar, dois inclusive no mesmo lance, que o Axel fez duas defesaças, mas eu sempre falo do goleiro, né? Sempre falo, pô, o goleiro foi muito bem no lance, mas centroavante não pode perder. São gols que centroavante não pode perder. Em algum momento mais importante na temporada, esses gols vão fazer falta. Então, mesmo com o esquema de jogo, que em tese não iria favorecer o André, que era um jogo onde o São Paulo seria propositivo contra uma defesa em tese mais fechada, mesmo assim ele teve oportunidades e ele não conseguiu marcar. Então é um ponto também a de se atentar ao André. Ele também teve os gols perdidos. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com atrelar os gols perdidos ao não serve mais. E isso tem acontecido muito com o Juan, né? Eu sei que muita gente já pega no pé do Juan e tudo, inclusive ele fez um gol que foi invalidado no confronto contra o Águia de Marabá. Ia fazer uma cena, fez na verdade, né, uma cena linda, fantástica, onde ele iria beijar o escudo lá do São Paulo. E, pô, seria um gol ali que poderia marcar uma mudança, né, do Juan com a camisa do São Paulo, de confiança e tudo. Mas voltando ao André, mesmo assim ele perdeu gols. Então a gente tem que tomar cuidado para não crucificar ao ponto de não serve porque perdeu os gols, do que tentar analisar essa situação de uma maneira mais fria, mais calculista, que às vezes, né, o Mosquito está passando aqui, que às vezes, né, até por conta da passionalidade do torcedor, acaba ficando um pouco mais aquém nesse sentido. O André é um ponto importante. Até um internauta lá no Twitter, me esqueci agora o arroba, ele comentou: será que ele não está sentindo a forma física? E é um ponto importante, porque o André, neste período, ele está em fim de temporada, porque ele começou na temporada europeia. Então ele está no fim de temporada. Será que não vale fazer um trabalho específico em relação a isso, porque realmente ele ainda tem mais 6 meses, 7 meses aí de jogo. Então aí o São Paulo e o Zubeldia vai precisar dosar esses minutos para que ele não sinta fisicamente, porque realmente é um ponto a ser considerado, né? Porque ele já vem numa batida, numa frequência de temporada, ele chegou no São Paulo já com todo mundo ali ainda se preparando fisicamente ainda, né, pegando o ritmo de jogo que foi durante o estadual, e ele já chegou ali onde é a temporada europeia, onde é que mais pega fogo, né, que é ali entre fevereiro e abril. E aí agora, né, indo para maio, indo para junho, na verdade, será que ele não está sentindo essa questão física? É um ponto que há de se considerar também, porque muita gente acredita que jogador é máquina, né, mas fisicamente e o mental, você pode estar um pouquinho carregado, né? Porque ele também está vindo aí de um ano inteiro jogando com frequência, com competitividade em alto nível. Então pode ser um ponto aí onde o André Silva pode acabar sendo prejudicado nesses últimos jogos e pode ser aí nos próximos. Mas fato é, talvez a volta do Caleri vai ajudar bastante o André nesse sentido. E até faz sentido também o Zubeldia dar uma segurada no André, colocar o Caleri mais para jogar e ir aos poucos dosando essa minutagem do André Silva justamente para que ele acabe não sentindo fisicamente e mentalmente também aos poucos ele vai recuperando ali digamos que a sanidade de competição, porque uma temporada inteira para um jogador é muito desgastante mentalmente. Você está ali todo jogo, todo final de semana, toda semana competindo em alto nível. Então, às vezes, por isso que esse refresco é muito importante. Então, essa volta do Caleri pode ajudar bastante o André nesse sentido, né? De ele ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de vigor físico, né? Porque o André Silva, quando ele entrava, ele passava por cima de todos fisicamente. E isso, por exemplo, não tem acontecido de novo. Então, é um ponto que o Zubeldia deve trabalhar nos próximos jogos, né, durante a semana aí, porque eu não acho que aquele André Silva do começo foi um devaneio, foi só uma coisa que, pô, passageira, um Rigoni 2021.
Não, eu acho que é um jogador que pode ser útil, que vai ser útil, só que o Zubeldia vai precisar encontrar a melhor sintonia para que o André Silva continue sendo importante para o São Paulo. O que você acha? Terminamos o vídeo por aqui. Estou vivo, sem reclamações, sem. Então, deu tudo certo. Deixa seu like aí se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos no grupo de WhatsApp, aquele grupo do São Paulo. Pô, manda lá, vai me ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Tchau.